E sobre a CPI, ontem a mídia deu aí voz a um tema que inclusive a gente falou no vídeo de anteontem. Anteontem a gente comentou, só ontem aí que tomou uma repercussãozinha maior. Renan Calheiros vai propor mudanças nas regras de impeachment. O objetivo é forçar o presidente da Câmara a se manifestar sobre denúncias. A gente comentou sobre isso e não só envolvem o Lira, o presidente da Câmara, que ele vai ter que colocar o pedido para andar, e se for para rejeitar tem que ser o plenário rejeitando, como também Renanzinho já está vendo até o Aras. Caso também o Aras queira rejeitar, tem que passar por um comitê lá com os subprocuradores. Ninguém dorme no ponto. Querem mudar a regra exatamente na vez de Bolsonaro, como a gente comentou. Só que, olha só, decisão sobre impeachment não pode ser do presidente da Câmara, diz Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. Para o jurista, a decisão sobre o início do processo não pode ficar restrita ao presidente da Câmara dos Deputados. Se não pode, faz o seguinte: conversa com um dos deputados aí do PSDB, que seja, e apresenta uma PEC, faz uma mudança na Constituição. Não, vai mudar como é que as coisas funcionam, uma PEC, ou talvez até um PL, não sei se necessariamente seria uma PEC para isso daqui. Qualquer coisa para de lei, apresenta, coloca no plenário da Câmara, as pessoas discutem e aí coloca sim ou não. Querem mudar a regra do jogo exatamente na vez de Bolsonaro. Rapaz, assim, vale de tudo para remover Bolsonaro. As eleições estão aí, em 2022. Falta um pouco menos de um ano. Quer dizer, um pouco mais de um ano, né? Vai ser em outubro. Pouquinho só. Não, tem que mudar agora. A única janela de controle do presidencialismo é o impeachment. Gente, quando você olha a história do Brasil, eu vi alguém falando que desde 1930 a gente teve mais ou menos a gente teve acho que menos de 5 presidentes que conseguiram terminar o mandato. Cara, como é que isso pode ser normal? Essa é a república que deu certo. As pessoas não terminam o mandato. Acho que é um pouco mais. O pessoal comentando a quantidade de presidentes que teve, a quantidade de golpes que o Brasil viveu, sabe? Pessoas que renunciaram, coisa que veio e passou. República, assim, um período militar a gente não vamos nem contar, porque ali, beleza, militar e tudo mais, não vamos falar, não teve eleição. Mas se a gente olhar, pô, só a república mais jovem era o Tancredo não assumiu, aí veio o Sarney, beleza, aí veio o Collor, que não terminou, veio o Itamar, aí o Fernando Henrique conseguiu, o Lula conseguiu, a Dilma não, né? A Dilma ficou, já caiu no segundo mandato. Cara, que país vai ser construído dessa forma? Não gostei impeachment. O país não tem nenhuma segurança, sabe? Afasta qualquer tipo de investidor. E aí, olha só, o Lira se pronunciou sobre o tema e falou, diz que mudança na lei de impeachment foge do escopo. Tá fugindo, irmão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nessa quarta-feira que sugerir mudanças na lei do impeachment foge do escopo do relatório da CPI. Na segunda-feira, o relator da comissão, o Renan Calheiros, afirmou que o parecer final deve propor alterações na tramitação do pedido de impeachment do presidente da República. E o Lira disse o seguinte, sugestão todo parlamentar pode fazer. Sugere. Projetos, todos os parlamentares podem fazer. Eu não ousaria querer alterar daqui da Câmara o regimento do presidente do Senado, alterar o rito de impeachment do ministro Supremo. Falando, pô, eu não vou tentar alterar o rito do Senado, eu também não acho que o Senado vai tentar alterar o rito do Supremo. Cada qual em seu quadrado. Tanto o rito do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado são de instituições que representam o poder autônomo, representativo. O presidente da Câmara afirmou que, se a maioria do plenário quiser a qualquer momento alterar, altera, mas ressaltou que não acredita que seja esse o sentimento das duas casas. Porque na canetada, eu sou o senador, eu tenho 8 anos de mandato, sabe? Ganha mais, deve ganhar um pouquinho mais, então eu que mando. Vocês aí é menino novo, faz o que eu tô mandando. Eu sou Renan Calheiros. Para derrubar Bolsonaro, meu amigo, vale de tudo. Renanzinho também já avisou, que vai enviar o relatório da CPI para o Tribunal Penal Internacional de Haia e propor mudanças na lei do impeachment. Isso aqui é interessante. Isso aqui a gente já sabia. A Anitta fez questão de recapitular aqui, ela botou, nossa, estou surpresa. E ela colocou a postagem que ela fez no dia 30 de junho e falava, para a imagem de Geno,
que estão colocando em Bolsonaro colar, eles precisam que o Tribunal de Haia abra o processo de julgamento. Lembram do processo aberto pelo PDT? E corroborando com o relatório da CPI, condenem o Jair por crimes contra a humanidade. Não está aqui na sequência. Deixa eu ver aqui e eu volto aqui. Eu quero mostrar essa notícia aqui, ó. Pera aí, e a gente volta. Demorei, não botei aqui na sequência. Aqui, ó. E aí eu volto. Juristas entregam relatório à CPI que lista mais de 10 tipos de crimes cometidos por governo Bolsonaro. 10 crimes. 10 crimes. Um deles é charlatanismo, porque Bolsonaro... Sabe aquela foto? Que ele tá com aquela caixinha do medicamento proibido, oferecendo pra EMA? Charlatanismo. Tá oferecendo pra uma EMA. E aí, esses juristas... Aqui, ó, o parecer dos juristas é dividido em 5 capítulos. Crime de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a administração pública, crimes contra a humanidade e conclusão. Além de Miguel Reale Júnior, integram a equipe de juristas que elaborou o material da professora da USP, Helena Regina Lobo da Costa, o professor da PUC, Alexandre, sobrenome difícil, e a cereja do bolo, a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, Silva Steiner. Renan quer mandar para o Tribunal Penal Internacional. Vocês acham que a Silvia, ela conhece alguém no tribunal? Você acha que a Silvia pode ajudar a fazer um certo lobby e falar, ó, pô, ajuda aqui meu amigo Renan Calheiros, ajuda aqui, ajuda ele a brilhar, coloca esse processinho aqui do Bolsonaro só pra andar, ainda que arquive, ainda que vote contra, só pra gente fazer aqui um barulho. Eu fui juiz aí no tribunal, pela nossa amizade, se lembra aquele dia lá que a gente tomou um cafezinho junto, fizemos um churrasco? Vocês acham que esse grupo de juristas foi à toa? Todo mundo quer brilhar, todo mundo quer aparecer nos holofotes, vai ter aquela cerimônia de encerramento, né, para falar, olha só, fazer todo aquele espetáculo. Todo mundo quer aparecer. Nessas horas, meu Deus, o ego bate nos céus. E não para por aí. O senador Renan Calheiros afirmou que na próxima semana, a última da CPI, a comissão deve fazer reuniões diárias com grupos de juristas como Miguel Reale Júnior, o presidente da OAB, utilizando a OAB aí, né, a instituição contra o governo, tudo normal, e o grupo Prerrogativas. Cara, o PT mal criou Prerrogativas. Dá pra falar que foi o PT? Porque o cara é um petista, o cara que criou. Ah, beleza. Os amiguinhos do PT criaram aí o Prerrogativas. Acho que não tem nem um ano. Olha o que o Prerrogativas já anda fazendo. A ONG aí dos petistas, dos juristas petistas. E ainda vai se encontrar com juristas como o Cacai. E não tem nada de errado nisso daqui. Perceba o tom de normalidade que a imprensa trata, sabe? Assim, ó, é coisa mais normal. Não tem nenhum adjetivo assim, não, com as pessoas da extrema esquerda, golpista e tal, e blá, blá, blá. Não, tudo natural. Aqui é a grande defesa da democracia que eles tanto defendem. Mas vamos voltar para cá. Bota aqui. Aí você vê. Miriam Leitão. Parecer dos juristas, tipificando crimes de Bolsonaro, torna mais robusto o relatório da CPI. E o Henrique diz, né? Pô, a prova de que o povo não caiu no lero-lero da CPI é que o fato de usarem apelo à autoridade como cartada de mestre final. Se conseguiram comprovar crimes, por que mais robustez? Se já tem prova. Se o crime está comprovado, para quê? Para quê, né? Uma carta de juristas? Será porque juristas, né? Todo, pois. Cara, olha só. Tem ex-ministro no meio disso. Ex-ministro da Justiça. Será que o ex-ministro da Justiça também conhece pessoas ao redor do Brasil e tudo mais? Pra fazer aquela forcinha, né? E ajudar na narrativa? Imagina aí, 200 juristas interessadíssimos de ver a coisa avançar só pra falar, ó, eu ajudei a derrubar o governo Jair Messias Bolsonaro. Se tivesse provas, eu acho que não precisava disso tudo, né? Análise nível Vera Magalhães. Convocação de juristas para ajudar no relatório final da CPI foi uma cartada de mestre. No Viva Voz, Vera Magalhães comenta a participação de juristas no parecer da comissão a ser elaborado por Renan Calheiros. É uma cartada de mestre convocar os juristas. Mas, bom, a lei não é para ser... A justiça não é feita com base em fatos, em denúncias e tudo mais.
Aqui é uma cartada de mestre para utilizar o poder da autoridade. Sou juiz. 200 juízes concordam com o nosso relatório. E o Henrique diz, ó, cartada de mestre e Renan Calheiros numa única frase de Vera Magalhães. É tanta vontade de tirar o Bolsonaro que eles elogiam, inclusive, um dos políticos que tem aí envolvimento em escândalos de corrupção. Não dá pra falar corrupto, não foi condenado. E eu falei pra vocês que a CPI resolveu convocar a ex-mulher de Bolsonaro. E a coisa é tão ridícula, que o senador do PT, Humberto Costa, ele assim, não tá entendendo. Você vê, ó, a convocação de Vale foi aprovada de forma quase unânime pela comissão. A única manifestação contrária foi do Marcos Rogério. Mesmo a senadora Soraya Tronic, que é vice-líder do governo no Congresso, não contestou a chamada. Curiosamente, o senador Humberto Costa, do PT, adversário do governo Bolsonaro, disse em entrevista após a sessão da CPI que tem ressalvas à convocação lá de Vale. Para ele, há indícios de que ela pode ter envolvimentos com crimes. Que crimes? Rachadinhas. Mas não necessariamente atos ligados à pandemia, objeto inicial da CPI. É a CPI da rachadinha, do Flávio Bolsonaro. Eu não sei mais o que o pessoal está investigando. Nem o PT, pessoal. Nem o PT consegue entender qual a relação da ex-mulher de Bolsonaro com a pandemia. Nem o PT. Mas confia. Não é a CPI do Lula. Eles querem, né, salvar o Brasil, salvar vidas. A convocação foi pedida pelo Alessandro Vieira, pré-candidato, e pautada na sessão desta quarta pelo vice, o Randolfo Rodrigues, que presidiu os trabalhos na ocasião. Ainda não há data para a presença de Vale no colegiado.